Olá, bom dia a todos. Eu sou o Giovanni. Como é que vão? Praticamente há umas 3 semanas atrás, nós fizemos uma formação bastante extensa, né, da Uniview, onde nós abordamos vários pontos importantes para aqueles instaladores ou os clientes que não tinham o hábito de trabalhar com esse fabricante, né? com esses equipamentos. Então, hoje o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos repassar uma nova série de NVRs que a Visiotech incorporou há pouco tempo em catálogo, que é a série 501B. Vamos trazer também para já a série 502B, seria a série 5. Né? Essa série, atualmente, a que nós temos em estoque, a série 501, é a série que possui espaço para um disco, ok? Então, é a série que atualmente temos em estoque. Portanto, nós vamos trazer já a 502, que são os gravadores que possuem slot ali para 2 discos. Qual é a visão geral do produto? Bom, esses gravadores que nós vamos ter, já temos até em catálogo, se os senhores quiserem dar uma olhada no nosso catálogo, vão ver a série 501. Nós teremos gravadores com e também a ausência de switch PoE integrado, tá ok? Recordamos que na Uniview, para nós identificarmos se o equipamento tem o switch PoE integrado, ele leva a letra P logo ao final. Nesse caso aqui é um exemplo, onde nós teríamos a informação de a quantidade de portas disponível, né, no switch PoE, tá ok? Bom, nesse caso, o gravador ele seria um gravador com 8 portas PoE que deveria acompanhar o 8P, tá? A maioria desses equipamentos, obviamente, com a sua interface de rede e, dependendo da gama do gravador, alguns com até 2 ou podendo ter até 4 interfaces de rede para fazer um balanceamento da rede do equipamento, tá ok? Portas de áudio bidirecional, tá? E ainda, evidentemente, na extensa maioria, com portas com saída de vídeo VGA e HDMI, tá ok? Algum dos equipamentos, né, nós teremos que estar atentos, mas vamos ter aqui muitos dessa série, a 501, 502B, com a porta VGA totalmente independente. Por que eu digo isso? Porque é normal nós detectarmos em muitos gravadores, independentemente do fabricante, que a porta de vídeo, a saída de vídeo VGA, apenas é uma extensão da porta HDMI, do HDMI, tá ok? E na imensa maioria nós não conseguimos deixar essas saídas independentes, tá ok? E também comentar que, na sua grande maioria, esses gravadores levam uma porta USB frontal para ajudar naquelas exportações express, exportações rápidas que temos muitas vezes que fazer, para exportações até mesmo de um clipe de vídeo, de uma gravação, de um backup qualquer que o cliente exige, tá? E em outras ocasiões, podendo vir até, evidentemente, a utilizá-lo para uma atualização do firmware do equipamento, ok? Bom, em relação ao desempenho desses equipamentos, depois de vários testes, nós detectamos, tá, que é a melhor opção para câmeras de 4 megapixels é essa gama que nós estamos a falar hoje. Aqui embaixo nós temos atualmente quais são as referências, tá? Os senhores podem dar uma olhada e verificar quais são as referências desses equipamentos.
tá ok? O cenário típico para aplicação desses equipamentos, evidentemente nós estamos a falar de equipamentos que possuem um desempenho e há uma certa, um certo cenário que pode ser aplicável, tá ok? Não vamos utilizar esses equipamentos, é verdade, para, por exemplo, para projetos, tá? Mas esses equipamentos, todos esses gravadores dessa nova gama possuem o POS, o POS, tá ok? Possuem detecção de intrusão, tá? Nós vamos ter aqui nessa gama já equipamentos com regras VCAs avançadas, tá ok? O Motion Detection, evidentemente o Motion Detection, nós vamos falar já em alguns minutos sobre o novo algoritmo de detecção de movimento da Uniview, que é o Ultra Motion Detection, tá ok? Esses equipamentos, muitos deles suportam 4K, tá? E a questão do ONVIF, como muitos sabem, aqueles que já participaram de formações anteriores, sabem que a Uniview é um full member da organização ONVIF, né? Por isso que a Uniview é um dos fabricantes que nós recomendamos para se trabalhar com câmeras de terceiros, tá ok? Justamente desde que essas câmeras de terceiros também tenham o protocolo ONVIF, tá? E uma das questões muito importantes, até ontem tive uma conversa com um cliente comentando que havia uma série de dificuldades para fazer uma integração de equipamentos de fabricantes diferentes, né? Então, o que nós também devemos verificar que muitas vezes, por exemplo, nesse caso, o problema justamente era da câmera, né? Nós devemos estar atentos à questão do perfil ONVIF das câmeras, se, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo, se a câmera é de um outro fabricante qualquer, tá ok? Mesmo que a câmera seja antiga, tá? Nós temos que verificar qual é o perfil ONVIF da câmera. Ainda mais nesse caso, a câmera era um domo motorizado. Um dos problemas que nós podemos ter nesse caso com os domos motorizados é a ausência de algumas funcionalidades. O gravador não consegue, por exemplo, talvez obter algum acesso ao PTZ da câmera, não consegue fazer a movimentação, não consegue fazer o zoom. Então, isso vai depender também de outras questões, não só a questão de transmissão de vídeo ou áudio da câmera, tá? Então, fica uma dica em que nós, sempre que vamos fazer a instalação e fazer aqui a junção entre a instalação, né, entre fabricantes diferentes, devemos verificar a questão do perfil do protocolo ONVIF, tanto da câmera como do gravador. Tá ok? A capacidade de descodificação desses equipamentos pode ser entre 4 câmeras em 4K a 30 frames, 8 câmeras a 4 megapixels a 30 frames, ou 16 câmeras a 1080p a 30 frames. A questão da descodificação é muito importante. Isso não significa, se o gravador tem 16 canais, que ele não vai poder gravar mais do que 4 câmeras a 4K. Não é isso, tá ok? A questão da gravação é um tema, tá? Em que o gravador vai fazer essa gravação se as câmeras forem 4K dos 16 canais. Aqui a questão é quantos canais eu consigo ver em direto ao mesmo tempo com uma resolução 4K, ou com uma resolução de 4 megapixels, ou com uma resolução de 1080. Porque se nós tivermos um gravador de 64 canais, evidentemente nós podemos gravar os 64 canais a 4 megapixels, por exemplo, mas nós não vamos poder visualizar essas 64 câmeras em 4 megapixels ao mesmo tempo, tá ok? Essa é uma questão de hardware e todo gravador, todo equipamento tem o seu desempenho limitado. Isso é normal porque o NVR precisa
de porcentagens de processamento para executar outras tarefas, como as regras VCAs, ou uma simples detecção de movimento, ou uma simples tarefa para determinar que foi determinado algum período diferente da gravação no disco. Então, qualquer função no equipamento, o processador do equipamento tem uma série de porcentagens que é dedicada para determinadas tarefas diferentes, ok? A questão do áudio também importantíssimo, né? Nesse caso, a maioria dos gravadores da Uniview, nós vamos ter uma entrada e uma saída de áudio, tá ok? Em que a entrada podemos utilizar um microfone externo, as câmeras, porque na maioria das câmeras da Uniview, sim, que elas já trazem um microfone embutido na câmera, mas, por exemplo, poderemos talvez ter a necessidade de posicionar o microfone em outro ponto estratégico, em um determinado local, né? E se a câmera não tiver uma entrada de áudio física, nós podemos utilizar a entrada do gravador, tá ok? A questão também dos portos USB, né? Hoje já temos o portos USB 3.0 para uma transmissão de dados mais rápida, tá? E a questão das funções inteligentes. Na Uniview, na sua imensa maioria, as funções inteligentes são executadas pelas câmeras, né? Onde nós vamos ter agora o Ultra Motion Detection, o People Count e a questão do SIP. Na Uniview, recordar que o SIP é a função de inteligente para a proteção perimetral, os Smart Intrusion Prevention, tá ok? Todos esses gravadores que estão ali abaixo, eles possuem essas características. E também as questões das câmeras especiais que são suportadas para esses equipamentos, né? Câmeras de duas lentes ou, por exemplo, no caso, as PTZs de duas lentes também, tá ok? Giovanni, quais são as câmeras dual lentes? Pá, pois pode ser as panorâmicas, pode ser as novas câmeras de contagem de pessoas da Uniview também de duas câmeras, tá? E aqui abaixo nós temos uma comparação, tá? Competitiva, quais seriam os equipamentos competitivos com essa série, tá? Nós deixamos ali abaixo a gama dos dois principais concorrentes da Uniview, onde os senhores podem comparar a série 4, né, de um determinado fabricante D, e a série 7 de um determinado fabricante H, onde nós temos aqui, então, uma comparação quais seriam as vantagens da Uniview sobre esses equipamentos da concorrência, tá ok? As características. Bom, as características seria a elevada capacidade de descodificação desses equipamentos. Por que eu digo isso? Porque é normal nós comparar esses equipamentos da Uniview com outros equipamentos, tá ok? Onde nós estamos limitados, tá ok? A ter uma questão limitada de canais descodificado em 4K, tá? Onde talvez não vamos ter 4 canais, porque nesse caso, a Uniview, nós temos a capacidade, os senhores podem ver aqui, tá ok? Que nós vamos ter a capacidade de descodificar 4 canais a 4K a 30 frames, tá? Onde nós vamos ter, no gravador do fabricante D, nós vamos ter apenas 2 canais, ou seja, o gravador totalmente competitivo, a mesma gama, talvez com algumas características parecidas, tá ok? Nós vamos ter aqui um gravador com apenas 2 canais a 4K, e do fabricante H, apenas um canal. Então, muitas vezes, essas características são importantes para o nosso cliente quando ele quer ver, talvez ali, 3 ou 4 câmeras em 4K em um gravador com um preço competitivo, tá ok? Então, essa é uma questão importantíssima na hora de nós escolhermos um equipamento, porque nós podemos ter um live view, né? Uma visualização em direto ou um playback com um poder de resolução superior a outros fabricantes que nós estamos habituados a ver pelo mercado.
tá ok? O que é o Ultra Motion Detection? Olha, a partir mais ou menos agora de 2023, nós estamos a ver uma série de fabricantes lançando algoritmos, né? Não só a Nivil, como muitos outros fabricantes, lançando alguns algoritmos de detecção de movimento mais avançada. O que isso quer dizer? Esse novo algoritmo não é um algoritmo de não é um algoritmo de inteligência artificial, porque nós não podemos aplicar zonas ou criar regras para filtrar ou determinar quando é que nós queremos um determinado evento, né? Essa é a facilidade, por exemplo, de utilizar o protocolo SIP da Univil, que nós já falamos em diversas ocasiões, onde o SIP, o Smart Intrusion Prevention, né? Onde o SIP nós conseguimos determinar zonas ou áreas onde queremos aplicar umas determinadas regras apenas dentro daquela zona, daquela área. Seja uma detecção de uma pessoa, de uma intrusão de uma pessoa, de um veículo, e por aí existem N possibilidades, ok? O Ultra Motion Detection não. O Ultra Motion Detection é um algoritmo novo para substituir a detecção de movimento arcaica que nós já estamos habituados a ver há décadas, né? A detecção de movimento nada mais é do que uma variação de pixels na imagem. O gravador, nesse ponto, entende-se que há um movimento. Só que é uma forma de analítica de imagem arcaica, onde o equipamento com uma simples podemos ligar uma luz e desligar uma luz, determinada luz, né? Seja até mesmo, por exemplo, se a câmera estiver no exterior, até mesmo com um movimento de uma planta, o gravador já entende que é uma detecção de movimento. Então, isso acaba contaminando o telemóvel do cliente ou até mesmo as gravações, né? Temos ali uma infinidade de gravações com resultados que são, na verdade, que não tem nenhum valor, né? Acabam contaminando. Então, essa detecção de movimento nova, Ultra Motion Detection, cada fabricante vai registrar ou patentear um determinado nome, né, para sua tecnologia, mas tudo é a mesma coisa, tá ok? É onde o equipamento, o gravador, ele consegue, através desse algoritmo, tá? Desse algoritmo inteligente, consegue identificar que é uma pessoa, tá ok? E a partir dali aplica-se o algoritmo e faz a gravação. O que nós conseguimos ganhar, o que é que nós conseguimos evitar? Bom, basicamente nós evitamos configurações desnecessárias, evitamos, evidentemente, ganhamos tempo, né? E nós também, a partir dali, conseguimos evitar esses falsos alarmes de movimento de uma planta. Aqui temos eu vou colocar aqui um pequeno vídeo da Univil, onde nós temos o Ultra Motion Detection, que é algo relativamente básico, tá ok? Onde nós conseguimos ter uma noção. Basicamente, nós temos aqui, nesse caso, uma regra criada, onde nós determinamos que apenas gostaríamos de detectar veículos em movimento. Não gostaríamos de detectar nenhuma pessoa, porque é uma zona onde, vamos colocar aqui um exemplo, onde é uma zona de pedestres apenas, que não deveria entrar veículos, e queremos detectar apenas veículos e não pessoas. Então, só marcamos uma opção
que é a detecção de veículos, e a partir daí, se há entrada de veículos na imagem, o gravador então vai fazer a gravação. Aqui os senhores podem verificar que não há qualquer... Aqui nós temos um outro exemplo em que nós queremos detectar apenas pedestres, pessoas, tá ok? Ou também, o tema de veículos não motorizados são os veículos de duas rodas, tá? Que nesse caso até pode ser uma moto também, ser identificado pelo sistema como um veículo não motorizado. A diferença entre o SIP e o Ultra Motion Detection é que no SIP aqui nós temos uma área. Nós temos um perímetro que foi definido, uma área definida previamente, onde nós vamos aplicar a regra ali dentro. Essa é a diferença do Ultra Motion Detection e com o SIP, tá ok? Filtramos esses falsos alarmes, conseguimos diferenciar, né, distinguir veículos motorizados de veículos não motorizados e pedestres, tá ok? E a partir daí, evidentemente, nós conseguimos localizar, facilitar a pesquisa dessas gravações, tá ok? Essa função está disponível nos 4 canais. Num gravador básico de 4 canais já temos essas funções. Num gravador de 8 canais, podemos ter em 4 canais ou 8 canais, tá ok? E assim por diante. E são esses 3 tipos de objetos, tá ok? Motor, não motor e pedestres, tá? Outra questão importante, tudo isso daqui que eu já estou a comentar são as características que já incorporam esses novos gravadores, tá ok? Porque há gravadores da gama Easy que não são capazes de funcionar com essas novas tecnologias, tá ok? A questão também da contagem de pessoas é importante porque a contagem de pessoas com as câmeras que não são de dual lente da Uniview, nós precisamos em todo momento, entre aspas, tá ok? De um gravador, tá? Para fim de gerar os relatórios. A Uniview nós conseguimos, somente com a câmera IP, fazer a gestão e o controlo, né, da contagem de pessoas em um determinado local. Porém, o que nós não conseguimos com as câmeras é gerar relatórios, tá ok? Então, para isso, nós precisamos de gravadores, tá? E dependendo da série dos gravadores, nós podemos utilizar gravadores de uma gama muito alta, que já são gravadores com um preço excessivamente elevado, né? E também gravadores de uma gama muito baixa. Na gama Easy, nós não temos nenhum gravador da gama Easy que possa trabalhar com a contagem de pessoas para, respectivamente, logo poder gerar esses relatórios. Então, aqui, esses gravadores da série 501B, nós já vamos conseguir armazenar esses dados e logo, posteriormente, gerar os relatórios, tá ok? E, evidentemente, uma das grandes vantagens do tema de contagem de pessoas e do controle de lotação é que nós conseguimos impulsionar o negócio, tá ok? Uma das outras vantagens da Uniview é que nós temos essa informação mostrada, apresentada diretamente como um OSD no próprio vídeo da imagem da câmera. Não é necessário um monitor externo com um firmware diferente, e esse é a forma em que nós vamos ver com um sinal vermelho ou verde, se podemos entrar, tá? Dá para fazer também, tá ok? Mas aqui há uma série de vantagens em que nós temos a informação diretamente na câmera, tá ok? E uma das grandes vantagens é que essa função é compatível com todos os canais desses gravadores, tá ok? Relembrando que há muitos gravadores com essas funcionalidades que só estão disponíveis no canal 1 ou no canal 2, por exemplo, tá ok? E há aqui nesse ponto há duas formas, dois modos de fazer a contagem de pessoas, que seria desenhando uma simples linha e o equipamento detecta, então, uma massa, né, um corpo
que cruza aquela linha e a partir dali ele consegue fazer a contagem de pessoas, tá ok? Ou o desenho de uma área. A Uniview, como que ela consegue identificar se é uma pessoa, ela consegue fazer uma identificação, identificar as pessoas não só pela forma de caminhar, tá ok? Que é importante, porque já vimos câmeras em que a pessoa havia umas determinadas plantas próximo do local, da regra, ou a pessoa entrava com uma caixa muito grande e algumas câmeras de outros fabricantes contavam até 2 pessoas, tá? A Uniview tem um tema interessante que ela detecta, não identifica, tá ok? O que ela detecta é pela cabeça da pessoa, né? O algoritmo dela consegue determinar a forma de caminhar uma pessoa e para concluir realmente que é uma pessoa, então o algoritmo detecta o tronco da pessoa, né? O pescoço e a cabeça e não faz nenhuma identificação, tá ok? Vamos deixar claro que não identifica pela face, não estamos a falar de reconhecimento facial, apenas faz a identificação da cabeça de uma pessoa e então ali ela determina que realmente é uma pessoa. Então ela consegue, por exemplo, se entra 2 ou 3 pessoas pelo local, vai determinar, vai identificar que há 3 cabeças e daquela forma consegue somar ou diminuir o número 2 ou 3 ou 4 pessoas, né, dependendo do número de pessoas que entrou. Então é dessa forma que ela utiliza para fazer a contagem, tá ok? A questão do CIP, já comentamos de inúmeras vezes, mas vamos fazer aqui um repasso, a forma exata que nós conseguimos fazer uma proteção perimetral, tá ok? E como nós conseguimos logo recuperar essa informação de uma forma eficiente, tá ok? Como? Configurando determinadas regras, como um cruzamento de uma linha, uma intrusão de uma área, um abandono de objeto, excepção de áudio, né, também conseguimos fazer, e dessa forma nós temos no gravador, uma vez que nós temos um ecrã conectado ao gravador, do lado direito ele é habilitado uma dashboard, né, onde nós temos uma informação em tempo real de como do resultado daquelas regras que foram configuradas previamente, tá ok? E também nós temos depois umas formas de pesquisa, uma pesquisa rápida, onde nós conseguimos encontrar essas pequenas imagens que nos levam depois aos clipes de vídeo. É algo muito simples, é muito fácil a Uniview facilita muito e na minha opinião, ela, nesse ponto, realmente, ela é muito mais fácil do que outros fabricantes grandes fabricantes de nível mundial, tá ok? Nós conseguimos fazer habilitar essas funções em 4 canais, tá ok? Nós temos 4 tipos de alarmes, que é a intrusão, cruzamento de linha, entrada de uma área e a saída de área. Isso por quê, Giovanni? Porque, por exemplo, o cruzamento de linha, quando um corpo cruza a linha, instantaneamente executado um trigger, por exemplo, se nós configuramos um trigger, né? Como disparar uma saída de alarme do gravador, como enviar uma notificação, como se a câmera tiver a luz de LED incorporada, né? Consegue também ativar o flash da câmera. E eu gosto muito de propor aos clientes para utilizar uma intrusão de uma área, porque a intrusão de uma área nós conseguimos determinar uma porcentagem do corpo que adentra aquela área, tá? E um tempo mínimo que aquele corpo deve permanecer dentro de uma área para ser determinado um evento, tá ok? Porque muitas vezes com um cruzamento de linha nós podemos, se não foi bem configurado, um cruzamento de linha
pode ter resultados negativos. Tá ok? Pode ter ali os falsos positivos, né? Melhor por dizer falso positivo do que os negativos, né? Então nós podemos ter resultados que não são desejados. Por quê? Porque justamente nós não fizemos uma configuração prévia de um tamanho máximo ou um tamanho mínimo de um corpo, ou até mesmo uma sensibilidade, que isso é muito importante no tema da análise de imagens, tá ok? Então, uma das grandes vantagens de utilizar a intrusão de uma área é que nós conseguimos utilizar vários parâmetros para não ter falsos positivos, tá ok? E ainda com o CIP, sim, nós também conseguimos trabalhar com os 3 tipos de objetos: motor, não motor e pedestres, tá? O tema do pós é um tema muito simples de comentar da Uniview, porque nós temos praticamente o pós habilitado em todos os gravadores, independentemente da gama, tá ok? Nós conseguimos, então, aqui com o pós, para aqueles clientes que ainda não conhecem essa tecnologia, o pós, nós conseguimos combinar as transações, as vendas que são feitas nos terminais, né, com o videovigilância. Basicamente, a configuração, após ser feita a configuração, nós temos a informação enviada do terminal, né, do TPV, enviado diretamente para o gravador. E aquilo ali ele entra como uma marca d'água, fica gravado, impresso na imagem. E a grande vantagem é que logo nós conseguimos recuperar essa informação. Nós conseguimos buscar essas gravações, tá ok? Utilizando as palavras-chave do pós. Por exemplo, aqui nós temos, está em inglês, mas basicamente traduzindo, né, para o português, foi vendido uma maçã e uma laranja. Tá? Basicamente, se nós logo formos fazer uma pesquisa das gravações por pós, podemos escrever maçã e o sistema vai trazer todos os clipes de vídeo, né, que estão combinados com essas transações em que foi vendida uma maçã ou uma laranja. Dessa forma, evidentemente, o nosso cliente consegue ter um maior controle, né, para saber realmente se foi vendida uma maçã ou foram vendidas 10 maçãs e só foi cobrada uma, tá ok? Para isso serve o pós. E uma questão importantíssima é que o pós está disponível em todos os canais do gravador, e não só no canal 1, como muitos outros gravadores que vemos por aí, tá ok? Aqui o pós, ele só está disponível na interface do ecrã, tá ok? No chamado, no GUI, tá? Só na interface do ecrã. Nós não conseguimos ter a informação através por exemplo, do navegador, do Internet Explorer, tá? Nós comentamos há um bocado sobre essa gama, que é a melhor opção para câmeras, né, e gravadores. Os gravadores são até 4K, mas hoje é mais habitual nós vermos que o 1080 já não compensa muito trabalhar já com Full HD, né, ou 2 megapixels, 1080 linhas, porque a diferença de preço com 4 megapixels é pouco. Então, vale a pena hoje trabalhar com 4 megapixels. E uma grande questão ainda do 4 megapixels, dependendo da gama do produto, pode ser que o de 4 megapixels ainda tenha um preço elevado. Não sei se os senhores estão de acordo, que somando um pouquinho, mas se a instalação são 16 câmeras, esse valor no final acaba sendo elevado e nós podemos perder até o orçamento com o cliente. Então, essa gama de produtos está pensada para essas soluções em 4 megapixels devido à competitividade do preço, tá ok? Nós podemos aplicá-la em vários cenários, tá ok? Como distribuição. Aqui nós vamos ter câmeras da gama Easy, tá ok? E da gama Easy, a Uniview, ela está renovar ou
bem mais, não sei se renovar seria a melhor palavra, tá ok? Mas ela está também melhorando a gama Easy. Os senhores sabem que a gama Easy é a gama que, digamos que a gama da Uniview é a gama mais acessível, tá ok? Então, nós temos equipamentos, obviamente, limitados, né? Alguns, ou até pouco tempo atrás, poderíamos dizer, para um ano, a maioria desses equipamentos com ausência de regras VCAs, não tinha qualquer tipo de função inteligente, né? Apenas detecção de movimento, ok? E a Uniview, quem já trabalha com a Uniview há vários anos, já deve ter visto que a Uniview, após algumas atualizações de firmware, já implementou na gama Easy a detecção de humano. A ver, nós tínhamos as mesmas câmeras que não tinham nenhuma funcionalidade, receberam uma atualização de firmware e já possuem a detecção de humano. Opa, isso é muito interessante porque já temos câmeras basicamente de 30 euros, né, 30 e tantos euros, com algumas funções inteligentes. E nessas mesmas câmeras, não são todas, vale lembrar, tá ok? Porém, da gama Easy, já temos câmeras com detecção de intrusão e com cruzamento de linha, que isso só era possível em gamas médias. Já eram câmeras com um preço mais elevado, de 40 e tantos euros, 50 euros ou 60 euros. Tá? Então, nós estamos a falar de câmeras de gama muito acessível, já com regras inteligentes. Pá, isso é muito bom. Né? Nós poderemos utilizar também essas câmeras em cenários que requer uma certa defesa, né? Temos algumas câmeras da Uniview com o Tree Guard, tá ok? Que são as câmeras que conseguem executar algum alerta, né? Após a confirmação de eventos, seja alerta sonoro, que elas possuem uma sirene incorporada na câmera, ou, né, um pequeno alto-falante, em alguns determinados modelos, e nós conseguimos, então, com umas gravações, fazer com que a câmera, após detectar uma pessoa, ela consiga emitir esse áudio, e também a questão dos flashes, né? Essas câmeras conseguimos também, após detecção de uma pessoa, de um veículo, ativar os flashes, e ela tem uma luz estroboscópica que acaba incomodando muito, né? E também, dentro dessa gama de 4 megapixels, vamos ter câmeras para cenários com uma certa penumbra, né? Total ou parcial, onde temos as tecnologias Color Hunter, né? Que o Color Hunter são câmeras que funcionam com imagens muito mais coloridas em ambientes mais escuros, tá ok? Basicamente, nós comentamos isso também na formação anterior, e aqueles clientes que não participaram da formação anterior, se eu não me engano, na semana passada, nós já fizemos a publicação do vídeo. Recomendo, é um vídeo extenso, se eu não me engano, 2 horas de formação, mas vale a pena, tá ok? E dentro também dessa gama, nós vamos ter as câmeras, utilizamos ali um exemplo atrás, que são câmeras para ribeirinha, né? Por quê? Porque são câmeras que possuem 2 lentes, tá? E nós conseguimos ter um ângulo de 32 novenos, um ângulo muito mais amplo do que até mesmo outros modelos da Uniview, de panorâmicas, porém de 16 novenos, por exemplo, tá ok? Quem trabalha com câmeras panorâmicas sabe, ou até mesmo quando nós fazemos até mesmo com um telemóvel, fazemos uma panorâmica, dependendo do telemóvel, a panorâmica é de 16 novenos, tá? Então, esse panorâmico, nós vamos ter de 32 novenos, vamos ter uma visão muito mais ampla, completa praticamente, tá ok?
e elas são recomendadas para cenários que possuem, evidentemente, um campo de visão muito grande, como pode ser até mesmo um parking, né? Um parking exterior de um hospital, de um supermercado, e por aí nós podemos ter vários exemplos. E também as famosas câmeras PTZs de duas lentes da Uniview, digamos que é uma das PTZs que a Visiotech mais comercializa hoje, seria essas PTZs da Uniview, porque nós temos aqui duas lentes, né? Então nós conseguimos aplicar regras na câmera de lente fixa, e ela, portanto, consegue trabalhar como se nós conseguimos trabalhar como se fosse duas câmeras, praticamente, tá ok? Bom, o tema da comparação de produtos é importante porque nós podemos comparar até mesmo produtos dentro da mesma gama, da série 501B, né? O que nós temos dentro dessa série, os gravadores, quais são a capacidade de descodificação mais fortes, quais são as funções de apoio que podemos suportar, suporta ou não suporta que tipo de câmeras. Então, aqui nós temos a linha 301, tá? Que é a série que hoje a Visiotech já trabalha com esse tipo de produto há muito tempo, e que temos ela em catálogo há vários anos, a série 301, tá ok? Que é a gama X, tá? E agora nós vamos fazer a comparação com a série 501, essa gama B, tá? Capacidade de descodificação, olha aqui, nós vamos ter também duas câmeras a 4K. Aqui nós vamos ter 4 câmeras, 4 canais a 4K, 30 frames. 4 câmeras a 4 megapixels, a 30 frames. E aqui nós vamos ter já o dobro, 8 câmeras. É praticamente o dobro, né? 8 câmeras a 1080, 16 câmeras a 1080, tá? Tendo a mesma largura de banda, tá ok? Tanto de entrada como saída, 80 megabits por segundo de entrada e 64 de saída, para ambos equipamentos, tá? Saída de vídeo, 4K para 30 frames, um HDMI e VGA, simultâneos, tá ok? Alarme, entradas e saída, ausência, interface de rede full, tá ok? Ou seja, 1 GB, tá? USB 2.0, 3.0, então praticamente nós vamos ter aqui apenas com o tema do design, que é verdade que os gravadores sofreram ali uma variação no tamanho de equipamentos, são equipamentos mais compactos, tá ok? E os gravadores da série 3, tínhamos aqui os gravadores apenas com a função SIP e contagem de pessoas, né? O people counting. Aqui nós vamos ter essas mesmas funcionalidades, porém vamos ter o novo algoritmo de detecção de movimento, Ultra Motion Detection, e também a facilidade de trabalhar com as câmeras de dual lente que nós não tínhamos, não era suportada nos equipamentos, nos gravadores da série X, da gama 3, tá ok? E se nós compararmos, então, essa mesma gama de gravadores, tá, com os outros gravadores da concorrência, tá ok? Os gravadores da Uniview têm a maior capacidade de descodificação e largura de banda, porém, os da concorrência, aqui temos que falar também todos os pontos positivos e negativos, os da concorrência suporta apenas, a diferença é que suporta mapas de calor, tá? E essa linha da Uniview não suporta. Mas, enfim, nós temos aqui a questão da decodificação, tá? A descodificação é imensamente superior o da Uniview. Largura de banda, nós temos aqui esse gravador que tem a mesma largura de banda de entrada e de saída, tá? E o resto podemos verificar que praticamente é a mesma coisa, a não ser das funções inteligentes, tá ok? Porque aqui o que nós vamos ter é o Motion Detection 1.0,
é de outro fabricante. Vamos ter o que seria a tecnologia parecida ao SIP do outro fabricante, contagem de pessoas, Smart Motion Detection e o mapa de calor. E na Uniview o que nós temos são todas as funcionalidades, menos o mapa de calor, tá ok? Bom, então, resumindo, o que nós vamos ter alguns gravadores dessa gama que nós comentamos, provavelmente esses de carcaça branca. Nós vamos ter aqui saídas de rede que não é giga, tá ok? Todos os outros são giga, tá ok? O HDMI, um HDMI, uma saída VGA, o HDMI até 4K, tá ok? A VGA é 1080, tá? O HDMI e o VGA são saídas simultâneas, tá ok? Áudio, entrada e saída. Dependendo do gravador, evidentemente, os de 8 canais, vamos conseguir fazer a descodificação de 8 canais em 4 megapixels a 30 frames, tá ok? A largura de banda, entrada e saída, em 80 e 64 megabits por segundo, respectivamente, tá? Eles suportam Ultra Motion Detection, suportam SIP, suportam o People Counting, desde que a câmera tenha a funcionalidade do People Counting, importantíssimo. E também suporta as câmeras de Dual Lente, tá ok? Bom, essa parte dos gravadores da nova gama vamos deixar por aqui e vamos comentar sobre novidades para este primeiro semestre. Bom, vamos abrir aqui as novidades para esse semestre. Bom, quais são as novidades? Uma das grandes novidades é essa câmera de 16 megapixels da Uniview, panorâmica, tá? Nós estamos a fazer os testes desta câmera, uma câmera espetacular, tá? Uma câmera com uma qualidade de imagem impressionante, tá? Para essa panorâmica, onde ela pode ser aplicada para cenários. Evidentemente, não é uma câmera que vai ser instalada todos os dias, porém, é uma câmera que pode ser aplicada para determinados cenários, por exemplo, um estádio de futebol, né? Em num porto, numa grande praça, ou seja, lugares onde precisamos ter apenas com uma câmera conseguimos abarcar um grande espaço de visualização, tá ok? Creio que para esse agora, até o final do primeiro semestre, é bem provável que a câmera já temos em catálogo em venda, está em fase de testes a câmera. Nós gostamos de testar sempre os equipamentos antes de colocar em venda, tá ok? Tem as suas várias características, IR de 30 metros, conseguimos ter ali áudio integrado, nós temos saídas de alarmes, entradas de alarmes, tá ok? Um cartão de memória embutido, ela possui ali um ventilador interno. Esses ventiladores da Uniview são os ventiladores maglev, são ventiladores de levitação magnética, não possuem um contato mecânico como aqueles outros ventiladores que já não se utiliza, creio que já nenhum fabricante utiliza, mas a Uniview foi um dos primeiros a utilizar esse tipo de ventilador, porque ela conseguia ter uns 60% mais de vida e conseguia diminuir até uns 50% o ruído que era feito por esses ventiladores na carcaça dos gravadores, né? Aqui essa tecnologia já está aplicada nessas câmeras, como outros domos motorizados também que precisam de ventiladores para sua refrigeração, tá ok? Também vamos ter agora já até esse semestre, tá ok? São câmeras varifocal, tá? Para projetos. A grande diferença é que muitas dessas câmeras são câmeras com grande lente, de 5 a 60 milímetros, tá? Que tem IR para 100 metros.
Muitas delas, algumas vale verificar no nosso catálogo, que são lentes que são câmeras que possuem até 100 frames por segundo, tá ok? Então, são câmeras que, para projetos, são câmeras que não é para instalação, para cenários típicos, uma instalação básica, são câmeras pensadas já para projetos específicos, tá ok? Todas elas com SIP, com contagem de pessoas, que podem ser aplicada em diversos cenários, porque possuem a tecnologia Light Hunter. A tecnologia do Light Hunter, tá, é diferente do Dark Hunter, tá ok? Dark Hunter é uma tecnologia onde nós conseguimos obter imagem colorida 24 horas em meios com pouco, digamos, até com ausência total de luz, tá ok? Essas câmeras, as câmeras que possuem a tecnologia Light Hunter, é uma tecnologia que o sensor consegue obter 4 vezes mais luz, tá? Então, com uma quantidade de luz mínima, não estamos a falar de ausência total de luz, porque elas não possuem LED branco, tá ok? Essas câmeras, elas conseguem ter uma qualidade de imagem excelente com pouquíssima luz, tá ok? O Light Hunter, então, é essa tecnologia, tá? As câmeras Box Prime 3, esse é o modelo novo, essa Box da Prime 3, já temos em catálogo, se não me engano, essas câmeras, tá? São câmeras Light Hunter, como eu comentei, possuem um sensor grande. Esse sensor de imagem, por ser grande, ele consegue captar uma maior incidência de luz, tá ok? Em um local com pouca luz. Nós podemos ver essa informação justamente aqui. Esse é o tamanho do sensor, tá ok? 1.8, tá? Que não estou a falar da lente, estou a falar do sensor de imagem que capta a luz, tá? Evidentemente, são para determinados cenários onde nós podemos ainda utilizar as carcaças, as box, e meter essas câmeras dentro daquelas carcaças para terem sua respectiva proteção, tá ok? Que trabalham, não comentei, elas trabalham tanto em 12 volts como em 24 volts, que é o normal dessas câmeras trabalharem em 24 volts, tá? Para Prime 2, tá? Nós vamos ter uma nova série de câmeras, onde essas câmeras vão ter, além do Ultra Motion Detection, tem uma melhoria do SIP, que ele foi melhorado, né? Contagem de pessoas, vamos ter um alto ajuste da imagem. Importantíssima a questão das cores. Os senhores podem perceber que todas essas câmeras que eu estou a falar, elas não possuem um sensor de luz crepuscular físico na câmera, é o próprio sensor da câmera que é o responsável por determinar se a câmera vai fazer a alteração do modo dia e noite para posteriormente habilitar o IR, o infravermelho da câmera, tá ok? Ou se não for o infravermelho, porque essas câmeras, por exemplo, essa câmera aqui, que ela possui os LED brancos, quando ela possui o LED branco, isso é configurável. Nós conseguimos dizer para a câmera se em um determinado horário e com uma determinada quantidade de luz que ficou ausente, nós conseguimos dizer à câmera para ela habilitar, então, essa luz branca, tá ok? Isso também é configurável, tá? Essa é uma grande novidade da Uniview. Esta é uma câmera da gama Prime 2, tá? Que foi lançada agora em maio. Essa câmera, ela é utilizada para fazer, pode ser utilizada para fazer a contagem de pessoas, tá ok? E ela possui essa dual lente.
Por que, Giovanni? A questão da dual lente facilita muito a questão da contagem de pessoas, reduzindo consideravelmente, tá? A margem de erros e podendo, inclusive, ela ser instalada em outros pontos que as câmeras atuais que temos em catálogo da Uniview, como eu comentei há bocado, em que as câmeras utilizavam outros recursos, outros meios para contar as pessoas, fazer a contagem de pessoas, certo? Que era a detecção de um tronco ou a detecção de uma cabeça, ok? Então, aqui não. Essas câmeras, elas já podem ser instaladas em cima de um marco de uma porta, né? E fica a escassos metros de uma pessoa e ela serve apenas para fazer contagem de pessoas, ao contrário das outras câmeras que nós comentamos anteriormente, que além de fazer contagem de pessoas, também serve para fazer uma câmera pode ser utilizada para fazer a vigília de um determinado local, tá ok? Na Prime 1, vai ser lançado agora em junho, são novas câmeras com 60 frames por segundo, tá? A 1080 linhas, são câmeras de 2 megapixels, porém com 60 frames por segundo, com o SIP, tá? O Smart Intrusion Prevention, câmeras com contagem de pessoas, câmeras que possuem saída de vídeo composto para verificação se está a trabalhar bem. Isso facilita muito o instalador quando faz a instalação da câmera e se ele precisa fazer digamos que uma prévia visualização se a imagem está bem, se há se não há de fazer qualquer correção, né, sem a necessidade de ter duas pessoas no local, né? Então ele consegue ter essas câmeras, possui uma saída de BNC, como eu comentei, de vídeo composto para testes, entradas de áudio, saídas de áudio. A questão do áudio, em muitas câmeras de gamas Pro ou da gama Prime da Uniview, algumas delas, elas não possuem, podem não possuir um microfone embutido na câmera. Tá? Isso por quê? Porque muitas vezes as câmeras elas estão em um determinado ponto e a captação do áudio, quando é feita direto na câmera, pode não ser do agrado do instalador ou do cliente. Tá? Então, por isso que é normal as câmeras, em algumas ocasiões, terem também um microfone embutido, porém, pode ser que tenha apenas uma entrada do áudio e deve ser aplicado o microfone externo. Por quê? Porque o microfone externo nós podemos posicioná-lo estrategicamente onde for necessário, né? Onde eu quero captar o som em um determinado ponto e aquele determinado ponto é onde eu quero captar o som. Nós podemos utilizar então um microfone externo, né? E instalar naquele determinado ponto, ficando assim a ausência de utilizar o microfone interno da câmera, que muitas vezes, como eu comentei, muitas vezes os clientes não gostam. Por quê? Porque capta muito som, né? Ok. As novas vantagens dessa série Prime 1 é que ela já está pensada para Smart Cities. Hoje, já há muitos pedidos de muitas freguesias que querem transformar determinadas, isso evidentemente vai depender da cidade, vai depender de várias leis, de normativas e por aí, né? Mas, porém, por exemplo, já temos condomínios particulares, condomínios privados, né? Com tecnologias Smart City, onde nós temos o controle de todas as matrículas dos veículos, temos o controle do acesso àquele condomínio privado, né? Ou aqueles clientes que possuem empresas em que atuam na África, né? Muitas vezes na África as leis são totalmente diferentes das que nós temos na Europa. Então, na África, muitas vezes é mais fácil aplicar
determinadas tecnologias que são oferecidas por quaisquer que sejam os fabricantes, nesses casos como o da Uniview, para controlar uma cidade, muito mais fácil ser aplicado na África, muitas vezes, do que até mesmo em Portugal, né, ou na Europa, justamente por questões de leis, né, normativas. Então, fica fica dicas, tá? Para quem não sabe, a Uniview hoje já possui câmeras analógicas. Opa, mas Giovanni, mas foi comentado que a Uniview só trabalhava com IP. É verdade. A Uniview, ela fez totalmente ao contrário do que é feito por muitos fabricantes, ou pela a imensa maioria, que é iniciar o fabrico de equipamentos em analógico e, uma vez obtido uma certa rentabilidade, um certo status do mercado, começam a fabricar IP, né? A Uniview fez totalmente ao contrário. Por quê? Ela veio lá daquela antiga empresa Tricom, que nós já comentamos lá no final dos anos 90. Alguns engenheiros da Tricom, né, saíram da Tricom e foram os que inicializaram todo esse processo de construção e hoje o que nós conhecemos como Uniview. É evidente que houve injeção de capital privado, também houve colaboração de outros engenheiros da Huawei, e por aí nós poderíamos aqui falar sobre o tema. Mas a Uniview, ela começou pelo sistema IP, né? Foi pioneira, e hoje é quando ela está a iniciar pelo sistema analógico, porque ainda existe muito mercado a nível mundial com a necessidade de produtos analógicos, tá ok? Então, nós já temos câmeras, domos motorizados com a tecnologia Color Hunter em analógico, não tínhamos, tá ok? Aqui há uma série de características, não vou comentar as características das câmeras analógicas, até porque hoje, em Portugal, a imensa maioria das instalações são feitas em IP, né? Creio que é o futuro. Se não houver alternativa e se não for possível fazer instalações IP, evidentemente que nós temos essa opção do analógico, ok? Porém, se há possibilidade de fazer instalação em IP, é o melhor sem dúvida nenhuma, né? Ainda em câmeras analógicas, essa é a Color Hunter, não vamos confundir Color Hunter com Light Hunter, tá? A Light Hunter, lembrando que são câmeras que elas trabalham com uma baixa luminosidade, tá ok? Condições pobres de luz, condições lumínicas muito fracas, tá? Essas são as Light Hunter e as Color Hunter, não, tá ok? Então, são duas tecnologias diferentes, tá? Essas câmeras possuem qualidade de imagem excelentes, tá? Já estamos a testar preços competitivos, muito competitivos desse material, e então, se houver qualquer necessidade de trabalhar com essas câmeras, deixamos aí para que os senhores possam ter informação e poder fazer o teste delas, tá ok? Câmeras ainda em analógicas, que está a ser lançada agora, foi lançada no mês de abril, tá? Todas elas são plug and play, trabalham com qualquer tecnologia, tá? E vamos falar aqui sobre outras características de outros equipamentos que vão ser lançados agora em junho. Nós falamos na apresentação anterior, tá? Da série 501B. Essa é a série 5, tá? A série B, tá ok? Porém, aqui nós já são os gravadores com capacidade de 2 discos, tá ok? Onde nós vamos ter a mesma capacidade de descodificação, as mesmas funcionalidades, Ultra Motion Detection, já temos capacidades de trabalho com LPRs,
contagem de pessoas, com entradas e saídas de alarmes. Essa gama de produto nós vamos ter essa disponibilidade agora em junho, tá? Uma dos, digamos que esse seria um dos grandes equipamentos. Muitos clientes já perguntaram para nós sobre essa série, é a série 8, tá? É uma série Pro de gravadores que trabalham com até 16 discos rígidos. São equipamentos que estão desenvolvidos para trabalhar com, aplicar cenários de grande envergadura, onde precisam de gravadores com um potencial de processamento elevado. Esses gravadores, comparando com gravadores da concorrência, são gravadores com um preço muitíssimo, muito mais barato, tão competitivo, tá? Que fica aqui a dica, tá ok? Já temos clientes que já estão a trabalhar com os unicórnios, tá ok? Se eu não me engano, temos talvez, não sei se eram 6 ou 7 gravadores dos unicórnios, que são gravadores muito caros, né, que já estão a trabalhar em Portugal, estão a funcionar, os clientes contentes com esses equipamentos, porque dá uma versatilidade muito grande para o instalador, ok? O kits em analógicos também já foram lançados, não tenho certeza se temos em estoque, teríamos que questionar com os comerciais ou verificar em catálogo, mas são kits já preparados, tá? A série F de gravadores analógicos, que vão ser lançados para já em junho também, tá ok? Essa série, a série F, nós podemos ver que já vão trabalhar com áudio overclocks, tá? Super importante, porque era algo que estavam a pedir muito, a questão da compatibilidade do áudio overclocks, tá ok? A série Q3, que é uma série top dos gravadores ainda dos XVRs, tá? Também agora no início do segundo semestre. Agora ainda também a série U3, tá ok? São gravadores de gama alta para XVRs, tá ok? Tá? E vou comentar algo que, na minha opinião, é uma novidade, tá? É um equipamento que nós estamos a fazer os testes. Esse equipamento é o AI Box, é um equipamento de inteligência artificial que, na minha opinião, ele vem para, digamos que, revolucionar, não diria tanto revolucionar, porém, poderíamos estar aí muito próximo. Por quê? Hoje, quando nós necessitamos de uma solução de, entre aspas, né? Ou sim, uma solução de inteligência artificial, onde nós temos que aplicar um software de análise de comportamentos, tá ok? São softwares caríssimos, que podem chegar facilmente a 15 ou 20 mil euros fácil, tá? Se nós combinamos o software e o hardware. Ainda não posso comentar nada a respeito do preço desse box da Uniview, não tenho essa informação, mas aqui uma vantagem é que a Uniview já está a vender o hardware com o software embutido, que é uma vantagem, tá ok? Está pensado, isso daqui não substitui um gravador, não, é um complemento. E qual é a vantagem, Giovanni? Normalmente, quando nós utilizamos, não estou a falar de fabricantes de software de analítica de imagem de proteção perimetral. Não é isso. Onde nós temos vários fabricantes que desenvolvem sistemas
de proteção perimetral, né? A base de analítica de imagem com câmeras térmicas, né? E a partir dali nós temos uma eficácia enorme para essa proteção perimetral, tá ok? Entre um software de analítica de imagem com uma câmera térmica. Aqui não é isso, aqui nós conseguimos aplicar essa tecnologia em locais que já existe um sistema de CCTV. Porém, o cliente ele precisa de uma solução onde, por exemplo, vamos imaginar um exemplo básico que seria por exemplo, uma estação da Galp, onde ou qualquer estação de combustível, onde é proibido fumar enquanto o gajo está a abastecer o veículo, né? Ou ele está a falar pelo telemóvel. É proibido, terminantemente proibido. Então, se o cliente ele precisa de uma solução para essas estações de repostagem, de abastecimento, né, uma solução de um software capaz de absorver todas essas câmeras vai ser muito caro, facilmente ultrapassando 30 mil euros, 50 mil euros, facilmente. Esse software, esse equipamento da Uniview justamente vem a substituir, porque nós conseguimos ter múltiplos canais para fazer essas análises, tá ok? Aqui temos vários exemplos onde em um armazém ou em uma construção, né, nós já tivemos pedidos de soluções em que uma grande obra em Portugal era uma grande obra onde deveria haver um controlo se os trabalhadores utilizavam equipamentos de segurança, né? O equipamento de segurança individual. Então, há determinadas soluções, como nós comentamos, porém aqui nós temos tudo em apenas um equipamento, onde nós fazemos reconhecimento facial, nós fazemos a identificação se a pessoa leva determinados acessórios de segurança, conseguimos fazer a identificação de incêndio, conseguimos fazer a identificação se há fumo, se a pessoa está a fumar, ou seja, há determinados comportamentos que são analisados e identificados. Se a pessoa está a falar por telemóvel, então aqui nós temos. Essa daqui também é super interessante, em que se esse sistema for instalado em restaurantes, além de fazer reconhecimento facial, ou seja, primeiro, nem é necessário o sistema que lá está montado, não é necessário ser da Uniview, pode ser de outro fabricante qualquer, tá ok? Nós aplicamos essa solução da Uniview, ele possui um algoritmo de inteligência, onde nós conseguimos, por exemplo, se é um restaurante, vai conseguir identificar fazer identificação de reconhecimento facial, né, de pessoas, consegue fazer a identificação, detecção de fumo prévia a um incêndio, consegue identificar se o cozinheiro leva uma proteção ali para a cabeça, tudo isso, o sistema, se a roupa ou se o uniforme dos cozinheiros, das pessoas, estão adequadas ou não, tá ok? Ele também identifica, tá? Um tema parece aqui é engraçado, mas ele também detecta roedores. Tá? Até não há muito tempo nós tivemos uma intervenção com um cliente e havíamos identificado que no local de noite havia ali uma certa visita de uns visitantes indesejados no local, e esse sistema da Uniview ele consegue fazer a detecção de roedores no local, tá ok?
Aqui nós temos um pequeno exemplo em que uma estação de combustível, nós conseguimos fazer a detecção de incêndio, se a pessoa está a fumar, conseguimos identificar, fazer identificação de pessoas, ou se é alguém VIP, né? Conseguimos identificar se a pessoa está no telemóvel em um local não apropriado, para ser aplicado em edifícios inteligentes, onde nós conseguimos fazer identificação facial nesse caso e abertura de portas, identificar estrangeiros ou pessoas que não podem acessar devidamente um determinado local. Todas essas funcionalidades em um só equipamento. Aqui tem uma série de informações sobre o equipamento, em que ele é fabricado, os processadores dele é fabricado com grafeno, tá? A forma de dissipar o calor, ele consegue adaptar-se facilmente até 60 graus de temperatura, tá? Obviamente, um equipamento desse vai ficar em um CPD, em um local onde é bem provável que tenha ar-condicionado, né, juntamente com gravadores, switches, routers, equipamentos eletrônicos que precisam de um ambiente com uma temperatura baixa. Quanto menor a temperatura, os equipamentos eletrônicos trabalham com uma maior eficiência. Isso todos nós sabemos, ok? Porém, pode haver ali qualquer problema com o sistema de refrigeração e os equipamentos, portanto, podem ter ali uma elevação na sua temperatura, tá ok? Então, são equipamentos que estão fabricados com uma série de componentes de última geração e que nós temos um resultado excelente. Saídas de alarme, a saída HDMI, 2 portas de rede, tá ok? Digamos que essa é uma grande novidade da Uniview para já, e eu sei que já temos clientes interessados, até porque houve ali qualquer cliente que andou a perguntar por esses equipamentos, tá? Aqui a outra informação, informando como esse equipamento ele está fabricado com materiais de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Vale comentar que ele não substitui, aqui temos alguns exemplos, tá ok? Detecta fumo antes mesmo do incêndio, tá ok? E também ele detecta incêndio. Essa solução aqui, os senhores vão ver, para ser aplicado em um asilo, né? Em locais onde há pessoas idosas, isso pede-se muito também. Nós temos, pede-se muito, tanto na Espanha, na Itália, na França, como em Portugal, pede-se muitos sistemas que possam detectar quando há ali qualquer problema com as pessoas que estão em residências para idosos, né, em que identifique quando uma pessoa caiu no corredor ou caiu da cama, tá? Isso daqui, ele não faz gravação, é o que eu comentei anteriormente, ele não grava, não substitui um gravador, é apenas um sistema que ele aplica parâmetros de inteligência artificial e a partir dali nós temos vários resultados, tá ok? Não é para substituir um gravador, é um complemento, tá? Consegue fazer ali a detectar se uma pessoa está merondear muito, né? O bom português consegue identificar se uma pessoa está a olhar muito, observar muito, fica muito tempo parado em um determinado ponto para logo tentar entrar, né? Consegue fazer uma série de análise de comportamentos, tá ok? Consegue também identificar brigas. Tem uma série de esse algoritmo tem série de identificação, esse algoritmo consegue identificar
brigas, consegue identificar também, que eu acho, que, na minha opinião, muito fixe, o tema de esse tema de roupas é importante, né? Temos aqui, vários clientes que possuem sistemas instalados em restaurantes gourmet, onde há uma série de protocolo do tema de vestimento de roupas, né? Então, o sistema ele avisa quando a pessoa não usa um determinado roupas ou até mesmo ali o chapéu do chefe de cozinha. Também faz a identificação, como eu comentei há um bocado, detecção de roedores, tá? Opa, e é incrível, instantâneo. Detecção de pessoas ali que estão a dormir no trabalho. São detecções de comportamentos, né? Detecção de quem está a utilizar o telemóvel em locais que não deveriam utilizar telemóvel, detecção de roedores. E aqui o climbing detection, né? A detecção de quando alguém tenta pular ali uma vaia, uma cerca, essa seria uma das grandes novidades, na minha opinião, da Uniview para esse semestre, tá? E, pois nada, a formação de hoje gostaríamos que não tivesse sido tão extensa como a que nós tivemos na semana passada, né? Perdão, há 3 semanas atrás. Essas são as novidades. Esses ficheiros nós vamos encaminhar por e-mail para todos os participantes. Eu gostaria de deixar agora aqui um espaço para perguntas. Quem teve se houve alguma dúvida, algum questionamento, alguma dúvida, né? Se for algo comercial, peço que, por favor, contactem diretamente com os comerciais, que provavelmente eles serão os responsáveis por indicar questão de preço dos equipamentos que nós comentamos há pouco, e também questão de estoque, né? Se temos estoque já, ou qual a previsão do estoque para esses produtos. E o mais importante, tá, é que nós provavelmente vamos fazer uma certificação da Uniview provavelmente vai ser para o próximo mês de junho, tá ok? Em Lisboa, da nossa sede que será inaugurada agora já para o próximo mês de junho. Então, a partir do mês de junho, é bem provável que faremos certificações, não será uma formação como essa, tá ok? Como a que nós estamos a fazer hoje, serão certificações presenciais, tá? Vai ser só presencial no showroom na sede de Lisboa, tá ok? Opa, se não há dúvidas, se não há questões, damos por finalizado, tá bem? E qualquer dúvida, qualquer problema, eu peço que os senhores entrem em contato por telefone ou por e-mail conosco, tá bem? Tá ok, então, muito obrigado, tenha uma boa tarde e um abraço a todos, tá bem? Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.